A ideia de destruir um inimigo evoca imagens de conflito e dominação, mas a sabedoria antiga, especialmente o estoicismo, oferece uma perspectiva radicalmente diferente. Este vídeo explora 10 estratégias fundamentadas em princípios filosóficos para neutralizar a hostilidade e dissolver conflitos sem recorrer a qualquer forma de agressão. O objetivo não é aniquilar o outro, mas sim aniquilar a própria inimizade, transformando o confronto em uma oportunidade de crescimento pessoal. Este tema é profundamente relevante porque todos enfrentamos oposição, seja no ambiente de trabalho, em círculos sociais ou até mesmo dentro da família. A abordagem convencional de revidar muitas vezes apenas escala a animosidade, gerando um ciclo de estresse e negatividade. Aprender a lidar com adversários de forma construtiva protege nossa paz interior, fortalece nosso caráter e pode, surpreendentemente, melhorar nossos relacionamentos e nossa reputação. Ao longo deste conteúdo, detalharemos 10 métodos específicos inspirados no estoicismo. Cada um será explicado com clareza, focando em sua aplicação prática e no desenvolvimento da mentalidade necessária para executá-los. Não espere encontrar táticas de manipulação ou truques psicológicos. O que será apresentado é um caminho de autodomínio, integridade e resiliência, que busca a vitória sobre nossas próprias reações impulsivas, não sobre os outros. A abordagem para este tema vem de estudos dedicados à filosofia prática, com um foco particular no estoicismo e sua aplicabilidade no mundo moderno. O objetivo aqui consiste em traduzir esses ensinamentos atemporais em ferramentas acessíveis para os desafios contemporâneos. Este vídeo é fruto de uma pesquisa cuidadosa das obras de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, adaptadas para uma audiência que busca sabedoria, não atalhos. Para compreender verdadeiramente o poder desses métodos, é essencial primeiro entender a base filosófica sobre a qual eles foram construídos. A força dessas estratégias não reside em sua execução isolada, mas em sua conexão com uma visão de mundo coesa que prioriza a virtude e a tranquilidade da alma. Para mergulharmos nas táticas, precisamos explorar os pilares do pensamento que as sustentam. Antes de continuar, se você busca força interior, autodomínio e serenidade diante das críticas, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Bem-vindo ao canal No Caminho da Luz Oficial. Aqui, você aprende a reagir como um verdadeiro estoico, com calma, com poder e com sabedoria. Agora, vamos começar. O estoicismo, fundado em Atenas por volta de 300 a.C., é uma filosofia de ética pessoal baseada na lógica e na sua visão do mundo natural. Seus praticantes acreditavam que o caminho para a eudaimonia, ou uma vida florescente, era viver de acordo com a natureza e a razão. Isso significava cultivar a virtude, a excelência de caráter, como o único bem verdadeiro, e ser indiferente a coisas externas. Um conceito fundamental é a dicotomia do controle, popularizada por Epicteto. Ela nos ensina a distinguir claramente entre o que podemos controlar e o que não podemos. Nossas opiniões, julgamentos e ações estão sob nosso controle. Eventos externos, a saúde, a riqueza e as ações de outras pessoas não estão. A paz interior surge ao focarmos nossa energia exclusivamente no que depende de nós. Diferentes filósofos estoicos enfatizaram aspectos distintos. Sêneca, por exemplo, escreveu extensivamente sobre a gestão da raiva, vendo-a como uma forma de loucura temporária. Marco Aurélio, o imperador filósofo, usou o estoicismo como um guia prático para liderar com justiça e manter sua compostura diante de traições e guerras. Suas perspectivas mostram a versatilidade da filosofia em diferentes contextos de adversidade e poder. Imagine seu estado mental como uma fortaleza. Fatores externos, como as ações de um inimigo, são como o clima. Tempestades podem se formar do lado de fora, mas elas não podem derrubar as muralhas se a estrutura interna for sólida. A prática estoica consiste em reforçar constantemente essa fortaleza interior, de modo que os ataques e provocações externas percam completamente o seu poder de perturbar sua paz. Com essa base sólida, percebemos que a verdadeira batalha nunca é contra a outra pessoa. A luta real acontece dentro de nossa própria mente, contra nossas reações impulsivas, nossos julgamentos equivocados e nossas emoções destrutivas. É a partir dessa compreensão que as estratégias para destruir o inimigo ganham seu verdadeiro significado. Elas são, na verdade, ferramentas para construir um eu inabalável. A prática do silêncio estratégico. O primeiro método é a aplicação consciente do silêncio. Quando confrontado com hostilidade ou provocação, nosso instinto primário é responder, defender-se ou atacar de volta.
O estoicismo nos ensina a pausar e a escolher uma não reação deliberada. Este silêncio não é um sinal de fraqueza ou submissão, mas sim uma demonstração de imenso autocontrole e força interior, uma recusa em participar do caos. Considere uma situação em uma reunião onde um colega faz um comentário depreciativo sobre seu trabalho. A resposta impulsiva seria justificar-se ou criticá-lo de volta. Em vez disso, imagine fazer contato visual calmo, fazer uma breve pausa e então, tranquilamente, redirecionar a conversa de volta ao assunto principal. A ausência de uma reação emocional desarma o agressor e comunica que suas palavras não têm poder sobre você. Existem variações importantes neste método. O silêncio pode ser momentâneo, dando a você tempo para formular uma resposta racional em vez de emocional. Ou pode ser uma resposta definitiva, sinalizando que o assunto não é digno de sua energia. A chave é que a escolha seja intencional, não uma reação de medo. É um espaço que você cria para a razão prevalecer sobre a paixão. Este método, no entanto, tem suas limitações. Ele não é apropriado para situações que exigem uma defesa clara de seus direitos ou a correção de uma desinformação prejudicial. O silêncio não deve ser usado para evitar responsabilidades ou para permitir que injustiças prosperem. A sabedoria estoica reside em discernir quando o silêncio é uma ferramenta de força e quando a ação verbal é necessária e virtuosa. A prática do silêncio estratégico nos mostra o poder de controlar nossas próprias ações em vez de reagir às dos outros. Ele estabelece uma base de compostura. Mas o que acontece quando vamos além da simples não-reação e tentamos ativamente compreender a fonte da hostilidade do outro? Isso nos leva a uma ferramenta ainda mais poderosa para dissolver a inimizade. A empatia radical como ferramenta. O segundo método é a prática da empatia radical. Marco Aurélio frequentemente lembrava a si mesmo que as pessoas agem de forma errada por ignorância do que é bom e mal. Em vez de ver um adversário como inerentemente mal, o estoicismo nos convida a vê-lo como alguém equivocado, talvez agindo por medo, insegurança ou dor. Esta mudança de perspectiva é o primeiro passo para desarmar nossa própria raiva. Imagine um chefe que critica seu trabalho de forma agressiva. A reação inicial é ressentimento. A prática estoica, no entanto, nos encoraja a perguntar: que pressão ele está sofrendo? Que medo de fracasso o motiva? Talvez sua agressividade não seja sobre você, mas um reflexo de suas próprias batalhas internas. Tentar entender a perspectiva dele não justifica o comportamento, mas neutraliza o veneno emocional da ofensa. A empatia pode ser praticada de várias formas. Pode ser um exercício mental privado, onde você tenta construir uma narrativa compreensível para as ações da outra pessoa. Ou pode se manifestar em uma conversa, com perguntas genuínas como: percebo que este projeto é muito estressante, como você está lidando com isso? Essa abordagem pode transformar um adversário em um ser humano com quem é possível se conectar. É crucial entender que empatia não é concordância. Você pode entender as razões por trás das ações de alguém sem ter que aprová-las ou aceitá-las. A limitação deste método é que ele não deve levar à passividade diante de comportamentos abusivos. O objetivo é gerenciar sua resposta emocional para que você possa agir de forma mais eficaz e racional, não para se tornar um alvo fácil. Compreender o outro dissolve nossa raiva e nos dá clareza. Mas a transformação mais profunda ocorre quando mudamos o foco de suas ações para as nossas. E se, em vez de apenas entender o outro, nos concentrarmos em nos tornar um exemplo inquestionável de caráter, isso nos leva ao poder de viver de acordo com nossos mais altos valores. A demonstração de virtude inabalável. O terceiro método consiste em focar implacavelmente na sua própria excelência moral. A melhor vingança, como disse Marco Aurélio, é não ser como seu inimigo. Em vez de descer ao nível de quem o ataca com mesquinhez ou desonestidade, você responde redobrando seu compromisso com a integridade, a justiça e a coragem. Sua conduta se torna sua defesa mais eloquente e irrefutável. Pense em um ambiente competitivo onde rumores são espalhados para minar sua reputação. A tentação é retaliar, espalhar seus próprios rumores ou se envolver em confrontos diretos. A abordagem estoica é ignorar o ruído e focar em entregar um trabalho de qualidade excepcional, tratar a todos com respeito, ser consistentemente honesto e confiável. Com o tempo, seu caráter se torna a prova que desmente qualquer calúnia. A virtude pode ser demonstrada de inúmeras maneiras adaptadas a cada situação. Pode ser a honestidade radical em um ambiente de enganos, a generosidade em meio à ganância, ou a calma e a racionalidade em face do pânico e da histeria.
Cada desafio apresentado por um adversário se torna uma oportunidade para treinar e exibir uma virtude específica, transformando o veneno em antídoto. A limitação desta abordagem é que ela não oferece gratificação instantânea. Construir uma reputação de virtude leva tempo e consistência, e pode não funcionar para mudar a opinião de um adversário determinado a não gostar de você. No entanto, o estoicismo nos lembra que o objetivo principal não é a aprovação externa, mas a satisfação interna de viver de acordo com nossos próprios princípios. Viver com virtude inabalável constrói uma fortaleza ao seu redor. Mas e se você pudesse ir um passo além e usar ativamente a bondade como uma arma estratégica? Isso nos leva a uma das táticas mais contraintuitivas, ainda assim, mais poderosas do arsenal estoico, a de ajudar ativamente aquele que o vê como inimigo. A arte de oferecer ajuda inesperada. O quarto método é talvez o mais desafiador e transformador: oferecer ajuda genuína a um adversário. Sêneca aconselhava que a maneira de superar um inimigo era transformá-lo em um amigo. Um ato de bondade inesperado e sincero pode romper as defesas de alguém, confundir suas expectativas de hostilidade e forçá-lo a reavaliar completamente a percepção que tem de você. É um movimento que muda as regras do jogo. Imagine um colega que constantemente tenta sabotar seus projetos. Um dia, você o vê lutando com um prazo ou com uma tarefa difícil. Em vez de sentir satisfação, você se aproxima e oferece ajuda de forma genuína. Percebi que você está com uma carga de trabalho pesada. Há algo que eu possa fazer para ajudar a aliviar a pressão? Este gesto pode ser tão chocante que dissolve a animosidade na hora. A aplicação desta técnica requer discernimento. A ajuda deve ser oferecida sem qualquer expectativa de reciprocidade e sem um pingo de condescendência. Deve vir de um lugar de força e generosidade, não de uma tentativa manipuladora de ganhar favor. Pode ser um pequeno gesto, como trazer um café, ou um maior, como compartilhar um contato valioso ou defender a pessoa em sua ausência. O risco aqui é a rejeição. Seu adversário pode interpretar sua oferta como uma armadilha ou um insulto, e a ajuda pode ser recusada com desprezo. No entanto, para o estoico, o valor da ação reside na intenção virtuosa, não no resultado. O ato de oferecer ajuda, mesmo que rejeitado, reforça seu próprio caráter e o liberta do peso do ressentimento, independentemente da reação do outro. Oferecer ajuda muda a dinâmica externa. Mas e se a vitória mais completa não envolvesse o outro de forma alguma? E se a estratégia mais eficaz fosse simplesmente tornar seu adversário completamente irrelevante para sua jornada? Isso nos leva ao poder de canalizar toda a nossa energia para o nosso próprio caminho de crescimento. O foco absoluto em seu próprio progresso. O quinto método é a realocação radical de sua energia. A energia gasta pensando em um inimigo, planejando respostas ou se preocupando com suas ações é uma energia roubada de seu próprio crescimento. O estoicismo ensina que o tempo e a atenção são nossos recursos mais preciosos. A estratégia aqui é retirar completamente o foco do adversário e redirecioná-lo para seus próprios objetivos, projetos e autoaperfeiçoamento. Imagine que um concorrente em sua área de atuação o critica publicamente. Em vez de gastar dias elaborando uma resposta pública ou se consumindo em raiva, você usa essa energia para aprimorar seu produto, estudar mais, atender melhor seus clientes ou criar algo novo e inovador. Seu sucesso e progresso se tornam a resposta mais poderosa e definitiva, uma que não requer uma única palavra. Este método pode ser aplicado em qualquer escala. Se um vizinho o incomoda, em vez de brigar, invista tempo em melhorar sua casa ou jardim. Se um parente o critica, use esse tempo para fortalecer seus relacionamentos com aqueles que o apoiam. Você essencialmente mata a influência do inimigo em sua vida, deixando-o morrer de fome por falta de sua atenção, que é o oxigênio que ele precisa. A principal limitação é que isso pode ser confundido com evitação ou negação. Não se trata de fingir que o problema não existe, especialmente se ele representa uma ameaça real. Trata-se de uma escolha consciente de onde investir sua energia. A prioridade é sempre construir seu próprio império, em vez de tentar derrubar o de outra pessoa. É uma estratégia de crescimento, não de fuga. Ao focar em nosso próprio progresso, tornamos as ações dos outros menos impactantes. Mas alguns conflitos são inevitáveis e persistentes. O que fazer quando simplesmente não conseguimos nos livrar de uma fonte de antagonismo? A sabedoria estoica oferece uma ferramenta poderosa para encontrar paz mesmo em meio a uma hostilidade que não podemos mudar. A aceitação serena do que não se pode mudar, amor fati. O sexto método é a prática do que Nietzsche,
séculos depois, chamaria de amor fati, ou amor ao destino. O estoicismo nos ensina a aceitar os eventos que não podemos controlar como se os tivéssemos escolhido. Isso inclui a existência de pessoas que se opõem a nós. Em vez de lutar contra a realidade de que alguém é nosso adversário, nós a aceitamos serenamente como parte do tecido da vida. Considere ter um membro da família com quem o conflito é constante e aparentemente insolúvel. Anos de tentativas de mudança falharam. A abordagem do amor fati seria parar de desejar que essa pessoa fosse diferente. Em vez disso, você a aceita exatamente como ela é, com suas falhas e hostilidades, como um desafio permanente que a vida lhe apresentou para treinar sua paciência e resiliência. Esta aceitação não é passividade, é uma liberação de energia. Ao deixar de lutar contra uma realidade imutável, você libera uma quantidade imensa de recursos mentais e emocionais. Você pode então usar essa energia para criar estratégias de convivência, estabelecer limites saudáveis e encontrar paz interior, apesar da situação externa. A luta cessa porque você parou de puxar a corda no cabo de guerra. A dificuldade deste método é que ele pode ser mal interpretado como resignação ou derrota. A diferença é sutil, mas crucial. Resignação é desistir com amargura. Aceitação estoica é abraçar a realidade com força e encontrar propósito nela. A limitação é que isso não resolve o problema externo, mas o objetivo estoico é sempre resolver o problema interno, nossa perturbação. Aceitar a existência de um inimigo nos liberta da luta contra a realidade. Mas e se pudéssemos ir além e usar as próprias ações negativas dele a nosso favor? E se cada ataque, em vez de nos ferir, pudesse na verdade nos fortalecer? Esta é a arte de transformar veneno em remédio, uma das habilidades mais avançadas do praticante de estoicismo. A transmutação da ofensa em combustível. O sétimo método é a alquimia mental de transformar ofensas em combustível para o crescimento. Quando um adversário critica, insulta ou ataca, a resposta padrão é dor ou raiva. O estoico, no entanto, aprende a dissecar o ataque. Ele se pergunta: há alguma verdade nisso? Se houver, mesmo que uma pequena partícula, ele a usa como um feedback valioso, embora mal entregue, para melhorar a si mesmo. Se um crítico aponta uma falha em seu projeto, em vez de ficar na defensiva, você pode agradecer internamente pela oportunidade de fortalecer seu trabalho. Epicteto dizia que se alguém fala mal de você, você deveria concordar e adicionar que, se a pessoa o conhecesse melhor, teria encontrado ainda mais defeitos. Esta atitude desarma o ataque e o coloca no controle, usando a negatividade como um degrau. Este conteúdo busca oferecer valor prático e real para a sua vida. Se você está encontrando utilidade nestas ideias e deseja continuar explorando caminhos para a resiliência e a paz interior, considere se inscrever no canal e ativar as notificações. Seu apoio nos permite continuar criando materiais aprofundados como este, que fogem do superficial e buscam a sabedoria genuína. Se a crítica for inteiramente falsa, o estoico a vê como um teste de seu equânime, uma chance de praticar a indiferença a opiniões externas que não estão sob seu controle. A ofensa se torna um haltere para fortalecer o músculo da resiliência. Em ambos os casos, verdadeiro ou falso, o ataque do inimigo é cooptado e transformado em uma ferramenta para o seu próprio desenvolvimento. A limitação aqui é o risco de autoengano ou de internalizar críticas destrutivas. É preciso um forte senso de autoestima para extrair o que é útil e descartar o que é puramente malicioso. Contudo, dominar essa habilidade significa que ninguém pode mais feri-lo com palavras, pois cada palavra se torna, em suas mãos, uma matéria-prima para a construção de um eu mais forte e sábio. A defesa através da lógica e da razão. O oitavo método é empunhar a lógica e a razão como seu escudo e sua espada. Muitos conflitos são alimentados por emoções descontroladas, mal-entendidos e argumentos falaciosos. Em vez de responder a um ataque emocional com mais emoção, o praticante de estoicismo mantém a calma e emprega a razão. Ele faz perguntas claras, aponta inconsistências de forma objetiva e se recusa a ser arrastado para o drama. Imagine ser acusado injustamente em um e-mail de grupo. A resposta emocional seria enviar uma resposta furiosa para todos, defendendo sua honra. A resposta lógica e estoica seria responder calmamente, talvez apenas ao remetente original, apresentando fatos, evidências e uma linha do tempo clara. Você se atém ao que pode ser provado, ignorando as acusações emocionais e os ataques pessoais. Esta abordagem pode ser adaptada para conversas ao vivo. Usar frases como "pelo que entendi", "você está dizendo que",
para garantir que não haja mal-entendidos, ou podemos nos concentrar nos fatos objetivos por um momento, para desviar de ataques pessoais. A razão atua como um antídoto para o veneno da irracionalidade, muitas vezes expondo a fraqueza da posição do adversário sem a necessidade de um ataque direto. Este método não funciona bem com pessoas que estão completamente fechadas à razão. Em alguns casos, tentar usar a lógica com alguém em um estado de fúria pode até mesmo escalar a situação. A sabedoria está em reconhecer quando uma conversa racional é possível e quando o silêncio estratégico, o primeiro método que discutimos, é a melhor ferramenta até que as emoções se acalmem. Usar a razão nos protege no momento do confronto, mas o estoicismo também nos oferece uma ferramenta poderosa para nos preparar para conflitos antes mesmo que eles aconteçam, uma forma de vacina mental contra futuras adversidades. Isso nos leva à prática de se preparar para o pior, a fim de enfrentá-lo com a máxima serenidade. A visualização negativa, premeditatio malorum. O nono método é a prática proativa da visualização negativa, ou premeditatio malorum. Isso envolve reservar um tempo para contemplar vividamente os piores cenários possíveis que um adversário poderia criar. O que de pior ele poderia dizer? Que ação mais prejudicial ele poderia tomar? Ao se preparar mentalmente para esses eventos, você os despoja de seu poder de choque e surpresa, que são os principais componentes do sofrimento. Por exemplo, antes de uma apresentação importante onde um rival estará presente, você pode passar alguns minutos imaginando-o fazendo perguntas difíceis, interrompendo ou criticando seu trabalho na frente de todos. Você visualiza a cena e, em seguida, ensaia mentalmente sua resposta calma, racional e virtuosa. Quando e se algo semelhante acontecer, você não será pego de surpresa, você estará preparado. Esta técnica pode ser aplicada a qualquer conflito potencial. Premeditar a perda de um contrato, a traição de um parceiro de negócios ou a calúnia pública. O objetivo não é se tornar pessimista ou ansioso, mas sim o oposto, alcançar a tranquilidade. Ao enfrentar seus medos em um ambiente controlado, sua mente, você os torna familiares e menos assustadores. É como um treinamento de combate para a alma. A principal armadilha da visualização negativa é cair na ruminação ansiosa. A prática deve ser um exercício controlado, focado em preparação e resiliência, e não uma espiral de preocupação. Deve terminar com um lembrete de sua capacidade de lidar com a adversidade e com um sentimento de gratidão pelo fato de que o pior cenário ainda não aconteceu. Preparar-se para os ataques de um inimigo nos torna resilientes. Mas e se houvesse uma maneira de se tornar tão fundamentalmente valioso que atacar você se tornasse ilógico para qualquer um, incluindo seus inimigos? Isso nos leva à estratégia final de transcender o conflito através da contribuição e da criação de valor. A criação de valor incontestável. O 10º e último método é transcender o conflito ao se tornar uma fonte de valor incontestável. Em vez de se envolver em pequenas disputas, você se dedica a ser tão competente, útil e essencial em sua comunidade, empresa ou campo de atuação que sua contribuição fala por si. Quando você cria um valor imenso para os outros, atacar você se torna um ato contraproducente para o próprio grupo. Pense em um profissional que é o maior especialista em uma tecnologia crítica para sua empresa. Mesmo que alguns colegas não gostem dele pessoalmente, eles hesitarão em miná-lo, pois isso prejudicaria o sucesso de todos. Sua utilidade se torna um escudo. Você não precisa que gostem de você. Você conquista o respeito e a necessidade através de sua excelência e generosidade com seu conhecimento. A aplicação prática disso é um compromisso diário com a maestria e o serviço. Pergunte-se constantemente: como posso ser mais útil? Como posso contribuir mais? Isso significa ajudar colegas, compartilhar conhecimento, mentorar os mais jovens e entregar resultados consistentemente acima do esperado. Você constrói uma reputação que não se baseia em política ou popularidade, mas em mérito e contribuição tangível. A limitação é que essa é uma estratégia de longo prazo. Não resolverá um conflito imediato amanhã. Exige paciência, trabalho duro e uma dedicação genuína ao bem maior. Além disso, em ambientes extremamente tóxicos, mesmo o valor incontestável pode ser atacado por inveja. No entanto, mesmo nesses casos, sua reputação o protegerá na percepção da maioria. Esses 10 métodos, do silêncio à criação de valor, formam um conjunto de ferramentas poderoso. No entanto, eles não são apenas truques isolados. Para que funcionem de verdade, precisam ser integrados a uma mentalidade coesa,
uma filosofia de vida que reinterpreta completamente o significado de vitória e conflito. É hora de unir todos esses pontos. Os 10 métodos apresentados não são um cardápio de táticas para serem usadas seletivamente. Eles são manifestações de uma única e coesa mentalidade estoica. O fio que os une é a crença fundamental de que a virtude é o único bem e que nossa paz interior depende de focarmos apenas no que podemos controlar, nossos próprios pensamentos, julgamentos e ações. Cada método é um exercício prático dessa crença. O silêncio estratégico é um exercício de controle sobre o impulso de reagir. A empatia radical é um exercício de controle sobre o julgamento apressado. A demonstração de virtude é o exercício máximo do foco em suas próprias ações. A ajuda inesperada é um exercício de benevolência, uma virtude-chave. Cada um deles reforça a cidadela interna que o estoicismo nos encoraja a construir. Viver com essa mentalidade significa redefinir a vitória. Em um conflito, a vitória não é mais fazer o outro recuar, admitir a derrota ou mesmo gostar de você. A vitória é passar pela provação mantendo sua calma, sua racionalidade e sua integridade intactas. É sair do conflito sendo uma pessoa melhor, independentemente do que o outro faça ou pense. A vitória é sempre interna. Isso requer uma prática constante. Não é algo que se aprende lendo um livro ou assistindo a um vídeo, mas algo que se vive diariamente. É a aplicação consciente desses princípios em pequenos aborrecimentos, como no trânsito, para que você esteja preparado para os grandes desafios quando eles surgirem. O estoicismo é uma filosofia para ser praticada, não apenas admirada. Essa mudança de foco, de uma batalha externa para uma jornada interna, nos leva à percepção mais profunda de todas. Talvez o inimigo que estamos tentando destruir não seja a pessoa do outro lado do conflito. Talvez o verdadeiro adversário, o único que realmente pode nos derrotar, resida em um lugar muito mais próximo. A vitória final, a conquista de si mesmo. Chegamos à conclusão de nossa jornada e à verdade central do estoicismo. As 10 estratégias não são, em essência, sobre destruir um inimigo externo. Elas são ferramentas para vencer a única batalha que verdadeiramente importa, a batalha interior. O adversário nunca foi a outra pessoa, ele foi apenas o catalisador, o teste enviado pela providência para revelar suas próprias fraquezas e fortalecer suas virtudes. A destruição final do seu inimigo ocorre no momento em que ele perde completamente o poder de perturbar sua paz de espírito. Quando as ações, palavras ou a própria existência dele se tornam indiferentes para sua tranquilidade, você alcançou a vitória. A indiferença estoica não é frieza, mas a força serena de quem sabe que sua felicidade não depende de nada que esteja fora de seu controle. Essa vitória não é celebrada com a derrota do outro, mas com a sua própria evolução. O conflito o tornou mais paciente, mais disciplinado, mais sábio e mais resiliente. O seu antigo adversário, sem saber, foi um dos seus maiores mestres. A gratidão, nesse contexto, não é pelo mal que ele lhe causou, mas pela oportunidade de crescimento que a situação proporcionou. Você usou o veneno como remédio. Este é um caminho para toda a vida. Novos desafios surgirão, e novas pessoas testarão sua fortaleza interior. Contudo, agora você possui um mapa e uma bússola. Você entende que cada obstáculo é uma oportunidade para praticar a coragem, a temperança, a justiça e a sabedoria. Você não teme mais as tempestades, pois aprendeu a construir uma cidadela interior inabalável, onde sua paz está sempre segura. Portanto, a mensagem final é esta: pare de lutar contra os outros e comece a jornada para dominar a si mesmo. A liberdade suprema não é a capacidade de controlar o mundo, mas a de controlar suas reações a ele. Ao conquistar seu próprio caos interior, suas paixões e seus julgamentos falhos, você se torna invencível. Esta é a promessa e o prêmio da filosofia do estoicismo. Se esse conteúdo está sendo útil para você, demonstre seu apoio, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Comente sua experiência ou dúvida. Seu engajamento é fundamental para que possamos continuar produzindo conteúdos de qualidade. Fazemos isso porque acreditamos no poder da informação para transformar vidas. Até a próxima! E sigamos no caminho da luz.